Nossa, já dá para falar. Então, boa noite a todos. Esperamos que todos estejam bem, né? E com saúde, para aguentar mais um pouco aí, né? Até todo mundo ser vacinado, todo mundo ficar bem, certo? Então, hoje a gente vai ter uma live com a psicóloga Andréia. Vou apresentar ela para vocês, certo? Começar apresentando e depois eu saio e deixo a Andréia falando, conversando com vocês então, tá? Andréia Vismec Costa Abiazar, ela é psicóloga graduada pela Universidade, pela PUC do Paraná, né? Em 2001, a formação de Psicologia Relacional Sistêmica em Curitiba. Ela também fez com a Solange Rosset, especialista em educação especial também pela Universidade Bagose, né, pela Faculdade Bagose, e atua como psicóloga da Secretaria Municipal de Educação de Piraquara e também trabalha também na clínica, no consultório, né, como psicóloga também no município nosso de Piraquara, certo? Então, Andréia, vou deixar agora a Andréia conversando um pouquinho com vocês. Espero que todos aproveitem, né, essa fala, que é de extrema importância, né, para a gente entender um pouquinho mais as nossas crianças e o nosso trabalho também, tá? Vou deixar você agora, Andréia, tá? Sinta-se à vontade. Qualquer coisa, tá bom? Estamos aqui. Obrigada. Boa noite, Roseli. Que bom, né, que vamos poder passar esse momento juntos. Boa noite a todos que estão aí acompanhando esta live, que estão agora numa quinta-feira à noite, chuvosa, que bom, né, que choveu. E vamos poder discutir hoje sobre o brincar no desenvolvimento infantil, né? Que tema mais incrível que poderíamos falar, né? Quero dar boa noite para Mariane, que está aí nos bastidores, né? Os colegas que estão ajudando a gente com a live hoje. Já queria agradecer, então, de imediato o convite do CEMEI para que a gente possa debater esse assunto. Que a gente tenha uma noite gostosa, proveitosa, rica, que a gente faça muitas reflexões sobre a criançada, sobre nossas atitudes, né? E como que a gente pode contribuir para o desenvolvimento. Eu preparei, então, uns slides para vocês irem acompanhando minha fala, tá? Não ficar só minha carinha, mas vocês também irem acompanhando imagens e os assuntos que eu vou trazer. Então, eu vou pedir, né, para que seja colocados os slides e daí a gente já vai começando nossa conversa. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância do brincar para o desenvolvimento da criança. Você que está chegando agora, sou Andréia Bismeg, sou psicóloga, né? Como a Roseli já bem me apresentou, estou atuando então na nossa rede da educação de Piraquara e a gente vai então deixar esta noite muito proveitosa, trazendo muitas reflexões. Para começar, eu quero ler para vocês esta criação deste texto que se chama Ao Contrário, as 100 existem. A criança é feita de 100. A criança tem 100 mãos, 100 pensamentos, 100 modos de pensar, de jogar e de falar. 100, sempre 100 modos de escutar, de maravilhar e de amar. 100 alegrias para cantar e compreender. 100 mundos para descobrir. 100 mundos para inventar. Com 100 mundos para sonhar. A criança tem 100 linguagens e depois 100, 100, 100, mas roubam-lhe 99. A escola, a cultura
que lhe separam a cabeça do corpo. Dizem-lhe de pensar sem mãos, de fazer sem a cabeça, de escutar e de não falar, de compreenderem alegrias, de amar e de maravilhar-se só na Páscoa e no Natal. Dizem-lhe de descobrir um mundo que já existe, e de 100 roubam-lhe 99. Dizem-lhe que o jogo e o trabalho, a realidade e a fantasia, a ciência e a imaginação, o céu e a terra, a razão e o sonho são coisas que não estão juntas. Dizem-lhe, enfim, que as 100 não existem. A criança diz ao contrário, as 100 existem. Então, é um texto que é para a gente pensar que a criança tem 1000 formas de ter linguagens, de se expressar, de captar o mundo, e muitas vezes as pessoas em volta podam, né? Gente, o brincar é uma condição essencial para o desenvolvimento humano. Nossa, essencial sim, porque a gente inicia, quando a gente é pequenininho, a explorar este mundo, a se conhecer e a conhecer o mundo ao redor brincando. Esta é a linguagem inicial, né? Então, um bebê pequenininho vai aprendendo que ele é ele quando a mamãe fala: cadê essa barriguinha do neném? Eu vou beijar. Então, quando ela faz isso, ela está significando esse corpo, ela está nomeando, e é aí que o bebê vai se conhecendo, vai entendendo que ele tem uma mão, que ele tem expressões faciais, e vai se conhecendo, e à medida que eu brinco, eu descubro o mundo também. Eu exploro coisas lá fora, eu corro, eu descubro o meu raciocínio, porque eu entendi que se eu tirar esse pote de dentro desse, agora eu tenho 2. Então é assim que a criança vai elaborando as coisas no mundo, através do brincar. Brincando, ela desenvolve habilidades emocionais e regula as emoções. Ela também desenvolve habilidades cognitivas da inteligência, as motoras, as sociais, as imaginativas, as sensórias, as comportamentais. Quando ela brinca, ela vai reproduzindo o mundo do adulto de forma lúdica. Ela vai dando conta de fazer a leitura do mundo, ela imita profissões, ela imita a mamãe cozinhando, ela imita o papai telefonando, e é por causa disso que ela vai dando sentido ao mundo real que se passa à volta dela, né? E ela também traduz em passes, emoções, representações do seu mundo interno psicológico, porque quando a gente brinca, a gente também põe para fora essas coisas que vivemos. Se a criança está passando por conflitos no lar, quando ela vai brincar, ela, por exemplo, pode socar todos os ursinhos de pelúcia, porque ela precisa pôr a raiva e a angústia para fora. Então, também na brincadeira aparecem questões psicológicas, e eu dou conta de elaborar coisas que acontecem lá na minha psique, no meu psicológico. Olha quanta coisa que o brincar possibilita, né? Gente, então brincar é sinônimo de lúdico, de ludicidade, e é a linguagem principal na infância da gente. Tem um autor que diz assim, ó: brincando, a criança desenvolve potencialidades, compara, analisa, nomeia, mede, associa, calcula, classifica, compõe, conceitua. Ela cria, ela deduz, estimula e desenvolve a capacidade da concentração, equilíbrio físico e emocional. Ela dá oportunidade de expressão, inteligência, criatividade e sociabilidade. Melhora os relacionamentos. Por isso, a brincadeira, o jogo e o brinquedo têm que estar sempre presentes no desenvolvimento da infância, do jovem e do adulto depois, porque a gente para de brincar, né? E a brincadeira é muito rica, porque é ela que possibilita tudo isso na nossa vida.
Tem um vídeo muito bacana que eu queria passar para vocês agora. Se chama Bebês Brincando com Elásticos. Para a gente entender esses conceitos que eu fui falando agora, para a gente ver isso acontecendo. Então, eu vou agora tentar compartilhar com vocês este vídeo, tá? Muito bacana, né, gente, esse vídeo dos bebês brincando, porque é através dessa experiência do brincar que eles estão elaborando vários conceitos. Ao engatar aqueles elásticos na portinha, no ganchinho da porta, eles estavam se divertindo, estavam trabalhando socialização um com o outro, regulando emoções com as gargalhadas, um é espelho para o outro. Quando eles engatavam, eles estavam trabalhando a coordenação motora fina, que é habilidades manuais. Eles estavam trabalhando precisão, detalhes. Estavam experimentando que ao puxar o elástico, ele pula. Então, isso é capacidade de raciocínio. Eu descobri que quando eu puxo e solto, ele pula. Então, isso é a inteligência funcionando, a capacidade de pensar. Olhem quantos conceitos o bebezinho já está ali trabalhando, brincando com um simples elástico e engatando ali. Quando um dos bebês caía para trás, ele também está aprendendo a lidar com a parte motora, de apoio, de força para se levantar, e ele está trabalhando com a capacidade de frustração. Puxa, caiu um tombo, caí para trás, agora preciso levantar para correr lá brincar de novo. Então ele se frustrou ali, ele também aprende a dar conta disso. Então são tantas as coisas que a gente aprende através da brincadeira, então é assim
que a gente vai elaborando esses conceitos ao longo da infância. E isso prepara para as próximas etapas que virão. Depois, na minha vida de adolescente e de adulto, eu vou saber tomar decisões porque eu experimentei isso antes. Eu vou saber me frustrar porque eu provei isso antes. Eu vou saber ter habilidades manuais porque eu exercitei isso antes. Então, tudo começa na infância. Eu vou abrir novamente os slides aqui, que eu acabei fechando, porque para eu poder passar o vídeo a vocês, né? Então, já estou abrindo aqui, já vou colocar para compartilhar, para a gente continuar avançando na nossa conversa. Então, a gente parou no vídeo, né, dos bebês brincando com elásticos, e agora eu queria conversar um pouquinho com vocês, né, que olha, ao brincar, como a gente viu, então, no vídeo, a gente trabalha a atenção, porque aprende a focar nas coisas, enquanto está ali brincando de panelinha, chutando uma bola, a gente está desenvolvendo a capacidade de atenção, a gente está trabalhando o senso-percepção, que é os nossos 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar, tato, a gustação, que é o sentir os gostos, né? A gente trabalha a memória ao brincar, de fixar coisas na nossa cabecinha e de recordar as coisas depois. A gente trabalha a orientação, que é a questão espacial, de se organizar no tempo, a gente desenvolve consciência sobre a gente mesmo e sobre o mundo, a gente trabalha o pensamento, que é a capacidade de raciocinar, trabalhamos linguagem, que é toda a forma de se comunicar, trabalhamos os afetos, que são nossas emoções, sentimentos e o processo de ter empatia pelos outros, e por fim as condutas, que são comportamentos. Se vocês verem essas imagens aí agora, aquela primeira menininha que está pintando, olha quantas capacidades estão envolvidas: a visão, o tato, a questão sensorial do sentir a tinta, porque os dedinhos delas estão todos sujos de tinta. Olha a riqueza dessa experiência. A experiência de eu entender a questão espacial, porque eu vou pintar nesta folha, a questão de organização dessas tintas. Então, são tantos os aspectos ali numa simples brincadeira com a tinta, ou então na fotinho ao lado, que tem uma criança que está sentadinha e pendurou as roupinhas no varal. Ela está dando sentido a uma situação real através da brincadeira, está ali treinando também tantas habilidades, coordenação motora, também as habilidades espaciais de organizar as roupinhas. Agora ela está ali admirando o trabalho dela, né? Olha como isso traz senso de segurança para a criança, de se sentir com a certeza de capacidade. Eu sou capaz, porque eu tive essa experiência, eu produzi e eu gostei do que eu fiz. Então, também trabalha o processo de autoestima da criança ao brincar. Olha a riqueza do menininho na areia, né? As questões sensoriais do sentir, do pegar, as questões de profundidade, quanto que vai caber nesse baldinho de areia? Será que vai transbordar? Será que eu vou pôr pouquinho? A questão da força desse controle de equilíbrio, porque ele está com uma perninha levantada e uma agachada ao brincar, para fazer o movimento de pegar a terra. Na foto ao lado, a gente vai vendo ali com as bolhas de sabão, a capacidade de soprar,
eu vou ter que fazer o movimento de molhar e entender que eu preciso fazer isso e soprar para que a bolha saia. Gente, olha quantos raciocínios estão envolvidos aí. Então, toda brincadeira, ela traz uma riqueza de áreas que a gente está trabalhando com a criança, e é assim que começamos. Sabem que, como psicóloga que atende crianças, muitas vezes eu ouvi na caminhada, assim, de pais, né? Eu não vou mais trazer meu filho aqui porque ele só vem brincar. Só vem brincar. Ele vem fazer muito. Ele vem ter experiências e brincadeiras para desenvolver todas as áreas que ele precisa. Esta é a base da evolução humana. Todo ser humano que tem oportunidade, experiências e vivências do brincar, da ludicidade, desenvolve várias áreas, várias capacidades, né? Porque teve essa experiência. Então, em consultório, ao trabalhar com crianças, sim, nós psicólogos usamos o brincar como forma de conexão, de vínculo e para desenvolver os comportamentos, emoções e estimular as áreas que precisamos desenvolver com a criança. Gente, então bebês de 0 a 6 anos, o melhor brinquedo é, em primeiro lugar, o rosto do mediador, do adulto que está ali. Porque é através deste rosto que a criança, nesta idade bem pequenininha, vai começando a se conectar com o mundo. Então, esse adulto vai convocar as primeiras brincadeiras com o seu rosto, erguendo a sobrancelha, os olhos, abrindo e fechando a boca, fazendo um tom de voz diferente, piscando, mostrando os dentes, mandando beijinhos. Então é assim que o bebê vai começando a tomar contato com esse mundo externo e a entendendo a si mesmo. Os olhos são as primeiras mãozinhas, né, do bebê. É através dos olhos eles acompanham tudo atentamente, né? Sons, cores, movimentos, tons, texturas através dos olhinhos. E nós podemos dar um espelho a eles, que é assim. Se o bebê sorriu, eu sorrio também. Se o bebê fez um cara de assustado, eu faço também, para mostrar a ele o que ele está fazendo, como um espelho para ele começar a ir entendendo essa linguagem do mundo. Então, nessa fase, é muito interessante as brincadeirinhas que envolvem o próprio corpinho do bebê, né? Brincadeiras de contato, brincadeiras de toque, de massagem, de cócegas. Colocar ele de bruços, né? Para que ele faça movimentos e tentativas de chegar a objetos que estão próximos à sua frente. Depois disso, dos olhos, começa o reflexo palmar, que é aquela capacidade de segurar as coisas com a mãozinha. Começa as sensações táteis, ele começa a sentir com as mãos. Então, as suas próprias mãozinhas vão virando um brinquedo. As mãos vão para a boca, né, nesta fase. A gente tem que, então, oferecer o brincar livremente no chão, coloca o bebezinho de costas ou de bruço, os objetos próximos. Vejam ali na terceira foto abaixo no slide. O bebezinho foi colocado de barriguinha para baixo com os brinquedinhos à frente para que ele possa ir fazer um movimento de ir buscar. Então, nesta fase, é muito gostoso que a gente ofereça paninhos, argolas, mordedores, chocalhos, refletores de imagem, que são espelhos, os potinhos, brinquedos musicais. Abusar das interações, que é a gente brincar com o bebê, cantar, contar historinha, usar os livrinhos de plástico, nomear as coisas, esse pezinho da mamãe. Cadê o nenê gostoso? Quero pegar na mãozinha, dar nome às partes do corpo. Vejam ali na primeira imagem a mamãe brincando com o bebê no espelho. Na segunda imagem, ela brincando de achou.
E na terceira imagem é aquela situação que falamos, né, de colocar os objetos próximos ao bebê. De 6 a 1 ano, eles começam a sentar e ter sustentação do corpo, então a gente pode estimular que sentem com apoios atrás, vai começar daí a acontecer o engatinhar na sequência, então a gente pode promover brincadeiras que estimulem a passar pelo túnel, 1, 2, 3 e já! E fazer o engatinhar junto ao lado do bebê como modelo. E também eles vão passando para uma outra fase que é o ficar em pé nesta mesma época, né? Então vão começando a se sustentar em pé, se segurando nas coisas. Legal nesta fasezinha, os brinquedos que boiam, coisinhas de martelar, de desmontar, caixas, cubos, coisinhas de desvendar ali e transferir. Então, por exemplo, no primeiro quadradinho, a gente vê um bebê brincando de aramados, que são esses ferros onde a gente passa os bolinhas e quadradinhos. Na segunda imagem, a gente vê, por exemplo, um bebê transferindo bolinhas para cada gominho do suporte de pão de queijo. Na terceira, a gente vê a mamãe colocou uma bola do outro lado da caixa para o bebê ser incentivado a fazer o engatinhar por dentro da caixa. E ali em cima a gente vê uma criança explorando o afastamento das fitas para olhar dentro. Então, é uma caixa com fitas penduradas e isso vai provocar curiosidade nesse bebê de, opa, quero olhar o que tem dentro, vai fazer ele ter curiosidade. E olha como já estimulou o raciocínio dele, né? Ele vai ter que aprender a fazer isso. Foi oportunizado isso para ele. De 1 a 2 anos, então, aí eles já começaram a andar, né? Explorar tudo, já empurram carrinhos, carregam brinquedos, começam a correr por tudo, mas numa velocidade ainda pequena, já chutam bola, sobem e descem móveis, abaixam e levantam. Agora, então, a coordenação motora fina, que são as habilidades manuais, elas também já se apuraram mais, ficaram melhores. Começam a fazer rabiscos, pinturas com o dedo, colorir com giz de cera, começa a empilhar bloquinhos, começa a usar os brinquedinhos de abrir e fechar, apertar, botõezinhos, né? Tudo que aparecer com botõezinhos vai ser atrativo. Os quebra-cabeças com menos peças, aqueles com peças grandes de madeira para fazer associações, vão começar a querer escalar as almofadas em casa. Então, no primeiro quadradinho, a gente vê ali uma bebê, olha como o movimento de agachar, levantar é muito tranquilo agora nessa idade. No segundo quadrinho, a gente vai ver ali o menininho fazendo já a associação das figuras geométricas e colocando em cima do cartaz conforme a pecinha que ele tem. E no terceiro, a gente vai ver já a criança andando por tudo, puxando o seu cachorrinho com cordinha. É esse tipo de brinquedo, carrinhos, carrinho de compra, de puxar nas cordinhas. Eles gostam muito nessa fase. De 2 para 3 anos, então, já tem condições de levar o copo e a colher à boca, escovar dente, guardar seus brinquedos. É uma fase que começa a querer fazer tudo sozinho, porque começa uma independência. Eu sou o reizinho, uma autonomia. Eles já dançam e conseguem, assim, dançar e bater palmas ao mesmo tempo, já tem mais coordenações de movimentos alternados, já pedalam triciclos, já rabiscam com sinais mais visíveis, então já tem mais sinais verticais, horizontais e circulares. Há uma ampliação do faz de conta de uma maneira incrível, né? Agora eles querem
como a fala veio, eles querem, então, brincar com bonecos, fantoches, bichinhos, gostam de falar ao telefone. As brincadeiras coletivas começam a aparecer. Brincar com amiguinhos. Brincar de casinha, brincadeiras que envolvem o corpo. Muitas atividades externas nessa fase são bem-vindas. Nós podemos daí nessa fase ampliar as tarefinhas em casa, porque nessa idade então já são capazes de guardar sapatos, colocar a roupa suja no cesto, pegar seus próprios alimentos, tirar a própria roupa, né? De 3 a 5 anos, mais ou menos, já conseguem correr, então, com uma segurança muito grande agora, com uma velocidade maior, já vão em direções diferentes, já saltam, já sobem em lugares bem mais difíceis e complexos, já pulam num pé só. Podem se vestir, tirar a roupa sozinhos e até fazer movimento de abotoar. Já comem com garfo, já lavam mãos, já vão ao banheiro sozinhos, já começam a diferenciar cores, formas, tamanhos dos objetos, podem reconhecer os objetos pelo som, gostam de imitá-los, e já são capazes de agrupar, ordenar, memorizar, seguir instruções. Nesta fase, eles vão mostrar muita curiosidade pelo que rodeio, então vão fazer muitas perguntinhas. Por que disso? Por que daquilo? Querem saber o nome de tudo, para que serve, muito curiosos. Eles começam a compartilhar brinquedos mais com outras crianças. Antes, pequenininhos, era uma brincadeira mais individualista, agora as coletivas começam a aparecer. E aí, como a fala avançou bastante, então eles dialogam mais, conversam bastante, já são capazes de repetir rimas, canções. Olhem ali, por exemplo, então, nas imagens. Na primeira imagem, a gente está vendo ali, né, os menininhos passando pela cama de gato que foi armada nas árvores. Né? Olhem a destreza corporal, como a coordenação motora ampla nesta fase. Olha como que ela já está, né? Eles conseguem já fazer movimentos bem complexos. Ou, por exemplo, na imagem abaixo, onde tem duas crianças jogando argolas numa distância já maior. Na última imagem, a brincadeira coletiva fica bem marcante, porque eles ali naquela brincadeira vão ter que trabalhar em equipe para a bola cair no buraco. Então, nestas fases de idade, já podemos abusar muito de brincadeiras coletivas, né? De trabalhar em grupo, da cooperação. Quando a gente fala sobre o brincar no desenvolvimento, independente de idade, se tem 1 aninho, se tem 5 anos, a oferta de oportunidades e a oferta de exploração tem que estar presente. Para fazer essa oferta, a gente pode pensar, por exemplo, em elementos da natureza. Oferecer coisas com terra, areia, pedras, água, folhas, as madeiras, sombras das flores, das árvores, das plantas, as sementes, a grama. Então, oferecer oportunidade da criança estar na natureza, explorar essa natureza, fazer coisas com essa natureza. Então, por exemplo, no primeiro quadro, a gente vê ali uma criança fazendo desenhos com giz no chão dos elementos que ela encontrou na natureza. No segundo quadro, a gente vê, por exemplo, o menino explorando o seu barquinho no rio, encantado ali com o barquinho flutuando. E nós podemos fazer essa oferta exploratória nas artes, né? Oferecendo pinturas, desenhos, telas, tintas, sucatas, artesanatos, literatura, capacidade de criar, por exemplo. Então, né, no quadro 1, a gente vê um menino que criou com sucatas alguma construção ali, com um potinho de iogurte, e está fazendo a pintura muito concentrado, né, na sua criação. No quadro abaixo é um exemplo ali de um trabalho em tela com granulados. E por último a gente pode ver, né, o bebê fazendo uma pintura em tela com balões
e tintas. Olha quanta oportunidade de exploração, né? Olha quantas capacidades estão envolvidas nesse ato desse brincar. Nós podemos ofertar a explorar as coisas da vida através de animais, seja convivendo com os animais, quem tem a oportunidade de ter cachorrinho, gatinho, ou observando, indo ao zoológico. A criança que tem contato com animais está desenvolvendo solidariedade, empatia, o cuidar do outro. Então, os afetos e as condutas são muito trabalhados em crianças que têm essas oportunidades. Outra oportunidade seria a música, né? Então, dançar, cantar, escutar música, explorar instrumentos, né? Quanta riqueza isso vai trazer também de capacidade auditiva, de ritmo, de nuances, de som forte, fraco, ensinar, de repente, se eu tiver como, né? Pagar uma aulinha de musicalização ou de entrar, né, numa aulinha de instrumento musical, ou simplesmente eu vou criar em casa com sucatas, com o que eu tiver, né? Então, não necessariamente a gente tem que pensar na questão da compra, a gente pode pensar na questão de criar coisas e trabalhar com instrumentos, com a música, com a criação de ritmos. A linguagem também é outro ponto que podemos explorar na infância. As conversas, as contações de história, o faz de conta, as brincadeiras com fantoches, com telefones, cantar músicas, rimar, nomear as coisas. Por exemplo, no primeiro quadro, a gente vê a mãe simplesmente conversando com o filho, perguntando sobre o seu dia. No quadro abaixo, a gente vê o menino brincando com o fantoche, mexendo e conversando, como se ele fosse o personagem. Na terceira imagem, a gente vê, né, adulto brincando com a criança de falar ao telefone. Olha quantas oportunidades, então, de exploração da linguagem. Também podemos a questão sensorial explorar, né? Os 5 sentidos, né? Que é provar coisas, sentir o gosto das coisas, cheirar coisas, brincar com sons e ouvir, brincar de descobrir as coisas com os olhos vendados, brincar no escuro, brincar com lanternas, com luzes, né? Podemos explorar a capacidade de tato, de sentir as coisas com a mão, com a sola dos pés, com massas de modelar, com bolhas de sabão, com garrafas com purpurina. Então, por exemplo, na primeira imagem a gente vê as crianças sentindo o milho, sentindo o arroz com as mãos, trabalhando capacidade tátil. Na segunda imagem a gente vê ali as crianças brincando de estar vendadas e tendo que descobrir através desse tato que objeto será que está lá. Também podemos explorar capacidade espacial, que é aquela capacidade, então, de visomotora, que é eu organizar as coisas nesse espaço. Gente, e é isso que depois vai me fazer entender lateralidade, direita e esquerda, para frente e para trás, em cima, embaixo, e que vai me fazer saber andar, me localizar, depois eu ter capacidade para tirar a carteira de motorista. Essas coisas da infância que vão me ajudando para as coisas mais complexas que virão na vida. Então, são as brincadeiras com blocos, com quebra-cabeça, com caça ao tesouro, circuitos, transferências de objetos. Por exemplo, como nessas imagens, encaixes de bloquinhos por tamanho, colocar bolinhas na caixa com os furos, fazer transferências de cubinhos na água para o outro pote. Então, é uma riqueza aí de oportunidades de exploração. Ai, como essa daqui é importante, a capacidade motora é outra oferta que nós adultos podemos dar para as crianças.
o rolar, o pular, correr, brincar de bola, bambolês, fazer ginásticas, jogos corporais, né? É muito importante essa capacidade motora, porque é ela que vai possibilitar eu trabalhar vários pontos que são importantes para o desenvolvimento, para eu conseguir avançar para próximas etapas. Por exemplo, para eu ficar de pé e sustentar meu corpo, eu primeiro preciso rastejar, rolar, sentar e sustentar o tronco. Quando eu consigo fazer isso, eu posso ir para a próxima etapa. Depois que eu rastejei, rolei, engatinhei e sustento o meu corpo, eu posso ficar em pé. Depois que eu fiquei em pé e ando com os passinhos e com apoio, eu posso soltar e eu adquiro um equilíbrio maior. E assim sucessivamente na nossa vida. Quanto mais exploração motor uma criança tem, mais pronta para a próxima etapa ela vai estar. Né? Então, a questão motora ela é uma das fundamentais para um crescimento e um bom desenvolvimento. Nós podemos em casa transformar objetos em brinquedos, né? Então, olhem ali na primeira opção acima. A mamãe tirou todas as tampas dos potes para a criança achar, fazer associação de ideias. Isso desenvolve raciocínio lógico numa criança, trabalha pensamento. Olhe na outra, para trabalhar as cores, a mamãe comprou botões coloridos, e aí ela pegou potinhos e fez furinhos para a criança colocar igual moedinhas no cofrinho. Ou então na terceira imagem, que o papai fez uma fantasia de robô para a criança brincar de faz de conta, de imaginação, de Transformer. Então, olha que fantástico isso. Eu estava falando do motor para vocês, gente. O motor, ele propicia exploração. Quando eu estou livre para brincar, posso correr, posso tentar coisas com o meu próprio corpo, isso possibilita exploração. E ao explorar, eu aprendo muita coisa. Como eu falei para vocês, vai estimulando para as próximas fases e ajuda a extravasar. A criança, ela não é como a gente, e nem a gente, às vezes, consegue falar o que sente, o que pensa, nossas angústias, a gente fica guardando. Imagine uma criança, e eles vão guardando. Criança tem angústia também, criança também se estressa, criança também passa raiva, se frustra, tem birra com o amiguinho, ficou brabo com a madrinha, e também precisa extravasar. E a atividade corporal é uma boa forma para extravasar. Quero falar um pouquinho sobre essa questão da plasticidade neuronal. Vocês sabem que os nossos neurônios, eles vão formando conexões, como está no desenho aí no slide. Então, nesses nossos neurônios que temos no nosso sistema nervoso, né, nos nossos nervos, vai passando a mensagem por essas cordinhas que vem aí no desenho. A gente chama isso de sinapses, né? Então, quanto mais experiências me ofertam e mais eu exploro, mais sinapses vai acontecer, mais aprendizagem vai acontecer. O cérebro vai encontrando caminhos para fazer essas sinapses. E aí, assim, eu estava tentando colocar areia nesse copinho. E aí eu virei o copinho para fazer um bolo, só que a areia era mole e o bolo caiu, meu bolo de areia. O que será que eu tenho que fazer para deixar ele mais duro? Quem sabe eu pego um pouco de água lá e jogo nessa areia, misturo, daí eu faço um novo bolo. Agora ficou durinho. Isso é aprendizagem, essa oportunidade de experiência que me deram de brincar com a areia, de pegar a água livremente, inventar coisas, que vai fazer com que essas sinapses aconteçam e que eu realize, então, aprendizagens.
E é por isso que a gente tem que pensar, então, no excesso das tecnologias na vida das crianças, porque ficar só sentado, mexendo só o dedinho ou só na telinha, não vai favorecer essas sinapses, essas oportunidades, essas aprendizagens. Criança tem que estar brincando, correndo, se desenvolvendo, explorando. Então, eu tenho que oferecer outras oportunidades que não só o celular e a TV. Quando uma criança fica só no celular e na TV muito tempo sentada, ela acaba tendo atrasos no desenvolvimento, porque ela não aprendeu a subir e a descer, a correr, a pegar as coisas, não fez movimento de pega. Ela vai ficando com a mão sem habilidade manual, que é a coordenação motora fina. Então, como é que ela vai estar pronta para segurar um lápis? A criança fica obesa, porque daí está muito sentada, sem se movimentar e comendo muito. Pode ter privação do sono, porque a telinha, ficar muito no celular e no computador, afeta e interfere a capacidade de dormir. Ficam mais irritadiços e agressivos, têm mais déficit de atenção, pode aparecer vícios em tecnologias já na infância, sim, né? Eu fiz um trabalho numa escola da rede uma vez, e eu tive relatos de várias crianças de 4º e 5º ano, por exemplo, que estavam tendo problemas sérios com vício em jogos. A ansiedade. Mas nós estamos falando da criança pequena. Eu tive relato de uma pessoa próxima a mim que me contou que a filhinha não comia mais e não dormia mais se não tivesse o celular. Então, ela já estava viciada e ela já tinha dominado os pais completamente, porque ela só dorme e só come se tiver o celular. Isso não é bom, né? A ansiedade aparece também, escapismo social, porque como que eu vou querer me relacionar, socializar, brincar com o priminho, se eu só quero ficar na TV e no celular? Aparecem problemas na visão e aparecem as dificuldades de aprendizagem, porque a criança não está tendo as oportunidades que a gente aprendeu hoje, né? Que a brincadeira é que ensina as habilidades. E se eu não tenho a brincadeira, eu só fico sentadinho, olhando, parado. Então, eu vou desenvolver dificuldades de aprendizagem. A gente, então, tem que pensar numa riqueza de mediação e de interação entre o adulto e a criança para que essas capacidades cognitivas, emocionais, sociais sejam estimuladas. O pai, a mãe, a titia, a vovó, o irmão mais velho, essa pessoa que está aí, ofertar uma mediação rica. Olhem na primeira imagem o pai brincando de aviãozinho com a filha. Olha na outra a mãe empilhando bloquinhos, ou na outra trabalhando toque, afeto, vínculo, olho no olho. Essa qualidade nas relações tem que ter trocas afetivas, tem que afetar o outro com qualidade. Na primeira imagem, a gente vê ali a mamãe interagindo com os filhos na pintura, trocando os lápis. Eu acho que são lápis que eles estão ali na mão, ou pincéis. Não, são pincéis, eles estão pegando tinta. E olha como tem ali na imagem um contexto de que tem uma relação, de que a mãe está participando, conversando. Já na imagem abaixo, a gente vê que não tem interação, que o pai só está no celular e a filha não tem trocas, não tem... Ela é afetada negativamente pelo pai, porque não tem uma mediação rica. Os ambientes ao ar livre são muito favorecedores, né? Eles fortalecem a imunidade das crianças porque mexeram na terra, porque enfiaram terra na boca, porque se machucaram e ralaram, porque pegaram um pouquinho de vento, que faz bem, porque molhou o pé um pouquinho, então a imunidade se fortalece.
desenvolve muita autonomia para explorar as coisas, muita criatividade. Todos os sentidos são trabalhados, né? As nossas capacidades sensoriais e a socialização espontânea, porque ir lá fora e brincar faz eu fazer amizade, né? Então, isso é muito rico para o ser humano. Neste momento, não é porque estamos na pandemia que a gente tem que esquecer de vínculo, né? Porque na fase da infância é extremamente importante a gente possibilitar interações sociais. Então, nós temos que estimular em casa ações compartilhadas, que a gente faça coisas juntos. A gente tem que evocar a sensação de pertencimento da criança, que ela não vai ser deixada de fora, de lado, porque eu estou aqui só no meu celular, porque eu estou vendo minha novela, ela que brinque, ela que faça. Ela tem que ter um momento do dia que ela se sinta envolvida, pertencendo nas atividades. E manter a sua rede socioafetiva viva, porque a gente viu que se isolar, ficar só confinado e não ter experiências foi péssimo para nós, porque a gente acabou ficando sem as relações, sem vida social, as crianças acabaram ficando com muitos atrasos no desenvolvimento que poderiam ter sido avançados. Então é por isso que em casa a gente tem que tentar. Como? Fazendo refeição junto, todo mundo sentado à mesa, sem televisão e celular, é conversando, é interagindo, promovendo contatos intrafamiliares. Intrafamiliar é aquilo que é dentro da sua família, com o priminho, com a madrinha, com a vovó, fazer brincadeiras em casa juntos. Não é dar lá para a criança brincar e eu me retiro fazer minhas coisas. Tem que ter uma mediação, uma troca. Olha que legal, na primeira imagem, o pai e o filho se fantasiaram, estão brincando de dinossauro. Na imagem abaixo, o pai fez uma cabana na sala e eles estão contando histórias no escuro dentro da cabana. Ou aí na terceira imagem, jogos em família. Esse é o jogo chamado Twister, que é um jogo corporal. Fazer projetos em família na medida do possível. Essa família ali acima foi fazer cavalgada. A família abaixo foi fazer mergulho. A família do lado está com um projeto de oração em família. Fazer passeios programados seguindo protocolos Covid. Então, é possível ir fazer um piquenique no parque, num cantinho que não tem ninguém para não aglomerar. É possível a gente fazer uma caminhada. É possível ir ao zoológico. Eu vi que tem agendamentos, né, no zoológico. Então, assim, esses passeios programados são muito ricos para a criança. E acompanhar as atividades em casa, né? Porque as atividades escolares, elas vêm para manter o vínculo da criança com a escola, da criança com as rotinas, dela ver professor, os coleguinhas, as outras crianças, né? Dela ter a possibilidade de ter oportunidades para melhorar o seu desenvolvimento. Essas experiências que a escola oferece, elas estão trabalhando todas as áreas do desenvolvimento. Então, quando a gente senta, media isso, oferece essa oportunidade, essa criança está avançando, né? Então, o engajamento da família é muito importante, né? A animação quando chega as propostas da escola, né? Vir trazendo isso de uma maneira alegre, leve, que seja atrativa para a criança. Não deixar as tecnologias ligadas na hora das brincadeiras e das vivências, porque elas atrapalham a concentração, né?
E também a gente pode escolher um espaço, organizar esse momento, pegar os materiais antes, né? Organizar o que a gente vai precisar para aquele momento. Ó, a professora mandou agora essas bexigas, a gente vai fazer uma atividade com as bexigas, então já vamos separar as bexigas antes, já vamos ver. Ah, nós vamos ter que jogar para cima, então tem que ter um lugarzinho com um espaço para a gente não se bater. Então, essas coisas a gente pode pensar na hora de ofertar essas oportunidades que a escola envia. Isso tudo que eu fui falando até agora vão ser experiências afetivas na vida de uma criança. Ela nunca mais vai esquecer como era divertido brincar com os bonecos na sombra, no escuro, com a lanterna que a mãe colocava. Ela nunca mais vai esquecer que ela saía lá fora com o vovô colher tomates no jardim. E isso a gente chama na psicologia de memória afetiva, que foi quando a gente tinha experiências tão agradáveis na infância, tão fabulosas, que deixaram marcas tão positivas no nosso desenvolvimento, que ficaram lembranças, memórias muito afetivas, muito gostosas. Quero terminar agora a minha conversa, né? Porque já estou falando aí há bastante tempo, já estamos fechando quase 1 hora de live. Então aí eu já vou, né, fechar com esta frase. E aí eu vou voltar aí para a Roseli para a gente ver se teve perguntas, algum debate, né? Ao invés de criar pessoas que se deram bem apesar de suas infâncias, vamos criar pessoas extraordinárias por causa das suas infâncias. Que legal, né? Então eu vou interromper agora o compartilhamento dos slides. E aí, Roseli, queria saber se temos aí, então, alguma reflexão, alguma pergunta. Pergunta, estão me escutando? Uhum. Então, pergunta não teve, assim, mas teve reflexões que até posso concordar também com a Renata, que colocou ali, né? Que as professoras têm proporcionado atividades maravilhosas, mesmo proporcionado esses momentos para que as famílias tenham esse momento de brincar com a criança, né, em casa. Então, a gente tem procurado realmente, né, fazer com que o trabalho que a gente já realiza lá no CEMEI, como a gente não está com as crianças, né, chegue até as famílias. A gente sabe da dificuldade de muitas famílias até para estar realizando essas atividades com as crianças. Alguns compreendem, outros não entendem assim tão bem, né? Não é, e como diz, não é a obrigação deles, mas com a sua fala hoje, eu acho que eles começam a entender um pouquinho mais, né? Dessas atividades que a gente tem enviado e do nosso trabalho também, né? Foi bem válido, bem importante, muito boa mesmo a sua fala, né? Aquelas crianças, que graça, né? Eu imagino eles crescendo juntos e brincando daquela forma, né? Como vai ser, né? Quantas experiências eles vão ter no futuro para contar, quantas histórias vão ter para contar também, né? Então, é muito bom esses momentos mesmo. Deixa eu ver. Então, teve gente que colocou ali que também que a gente precisa valorizar mesmo essa convivência familiar. A pandemia veio mostrar também isso, né? Esses momentos que a gente precisa estar junto, o quanto é importante, né, a gente estar junto com os outros mesmo, essa socialização, né? Essas parcerias também, a interação, né? Entre a criança e o adulto. Então, acho que a gente tem que valorizar, acho que valorizar tudo. Tudo que proporcionou a pandemia para a gente tem que valorizar tudo. Tudo. Né? Porque a gente não pode viver sozinho mesmo, né? A gente não consegue viver sozinho. A gente precisa. Hoje eu até estava conversando com o Kleber no CMEI,
e estavam os professores lá conversando e dando risada. Eu falei, meu Deus, como falam essas pessoas e como é, né? Já é da gente mesmo de estar ali falando. Eu disse, como faz falta esses momentos de estarem juntos, conversando e rindo ali, né? Então, é muito importante mesmo, de não ver a hora de estar retornando mesmo, né? Eu queria também, então, não temos perguntas, né? Nada. Queria agradecer também a você, André, pela colaboração, por essa parceria com a gente, estar sempre pronta a estar fazendo essas falas com as nossas famílias, com os nossos professores, estar atendendo também muitos dos nossos funcionários também, né, de toda a rede. Imagino que não deve estar sendo pouca gente, né, para você estar atendendo e que a sua fala é muito importante para todos os momentos, não só para o brincar, mas para tá? Queria agradecer também o Kleber, a Priscila, que estão aí nos bastidores nos auxiliando, a Mariane também, né? A todo mundo que está participando, que veio contribuir também para essa live, para que ela acontecesse dessa forma que está acontecendo. E que a gente vai disponibilizar também para as famílias, né, que não puderam estar nesse momento assistindo, mas que possam em outro momento estar ouvindo a sua fala, certo? Muito obrigada, né? Acho que é isso. Eu que queria agradecer, né, Roseli, dizer que foi uma delícia montar essa live. Puxa, que gostoso falar do brincar na infância, né? Escolher essas imagens para eu ir conseguindo mostrar o que eu estava falando. Foi uma delícia escolher o vídeo que eu queria mostrar para vocês, e eu achei esse dos bebês que eu achei fantástico. Foi muito gostoso todo o processo, e do fundo do meu coração eu desejo que, né, as famílias aproveitem, né, que reflitam. Não é fácil, a gente às vezes está cansado, está sobrecarregado, está sem tempo, e às vezes a gente quer dormir, quer comer, não quer brincar, né? A gente quer adulto. Então, sim, nós entendemos isso, sabemos disso, que tem dias piores, dias melhores, né? Mas vamos juntos aí, refletindo e tentando, né, dar o nosso melhor. E de verdade, né, Roseli, quanta família que está se virando nos 30 e oferecendo tanta oportunidade legal para a criançada. E os professores, então, né, como tem oportunizado, mesmo de longe, tantas, né, oportunidades de exploração, tantas vivências bacanas. Então, eu também só gratidão ao CEMEI, dizer que foi maravilhoso mesmo. Espero ter contribuído. Desejo a todos que fiquem bem, né? Uma boa noite, que chova bastante. Bastante. Né? Verdade. Pena que tá frio, porque a gente podia aproveitar e brincar na chuva. Brincar na chuva, né? É verdade. Ai. Então tá bom, né, Roseli? Isso. Acho que então nós podemos ir caminhando para o final do nosso bate-papo. Sim. Né? Obrigado, boa noite e vamos brincar. Vamos brincar então. Beijo a todos. Beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau. Até. Até.